assunto que está cada vez mais na mídia aí, né? Cada vez mais sendo discutido, que é a doença varíola dos macacos. Já passa de 800 os casos de varíola dos macacos registrados aqui no país, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A gente vai agora até Brasília conversar sobre este assunto com o médico infectologista baiano, Dr. Julival Ribeiro, ex-diretor-geral do Hospital de Base de Brasília. Doutor, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de falar com a gente. E eu queria começar pelo mais básico de tudo, para quem de fato, né, não é da área médica e quer entender o que é essa doença. O que é, de fato, a varíola dos macacos, doutor? Bom dia. Bom dia, Fernando. Olha, a varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox, por que esse nome? Varíola dos macacos. Esse nome surgiu devido ao vírus que infectou esses macacos que estavam em laboratório, e daí surgiu o nome varíola dos macacos. Tanto os macacos quanto nós, seres humanos, nós somos vítimas desse vírus. Por ter primeiro descoberto no macaco, o nome é varíola dos macacos. É tanto que a própria Organização Mundial de Saúde não acha muito correto, até para não discriminar o animal, a gente está falando varíola do macaco, mas o mundo inteiro sugeriu e está falando esse nome. Ora, a varíola surgiu da seguinte maneira: ela é uma doença endêmica, ou seja, em determinadas partes da África, você tem essa doença que se supõe que sobretudo os roedores, que são as pessoas, ou desculpe, que são os animais que albergam esse vírus, o homem em contato, né, lá na África, ou com esses animais doentes, ou mesmo se alimentando desses animais, carnes mal cozidas, que ela é um hábito e que pode estar infectado, eles podem adquirir a varíola dos macacos, ou mesmo uma pessoa doente dentro de casa, às vezes ocorre na África, não é? Você passar para outras pessoas. Ora, essa doença, então, estava realmente somente em alguns países da África. Em 2003, por exemplo, houve um surto nos Estados Unidos da varíola dos macacos. E quando se foi estudar, se observou que foram pessoas que foram para a África, trouxeram animais de estimação, as pessoas cuidaram desses animais nos Estados Unidos e esse vírus passou para seres humanos. Foi um dos primeiros surtos relatado no mundo. Ora, mas toda essa doença tinha, ou você ia para a África, ou trazia animal de estimação, que daí ele estava contaminado com o vírus e passava para as pessoas. O que é que aconteceu agora? Aconteceu que nós estamos vendo casos, não é? Já são milhares de casos fora da África. E começou isso em maio. A primeiro local foi no Reino Unido, na Inglaterra, e aí começou a se ver essa doença fora da área endêmica que era lá na África. E de maio para cá tem se observado, né? Começou na Inglaterra e hoje 75 países no mundo, incluindo o Brasil, já tem a varíola dos macacos. E assim, foi assim que veio o vírus que está se disseminando aí por vários países do mundo. Bom, doutor, em relação aos sintomas, o que é que a gente tem de sintoma da varíola dos macacos? O que é que chama a atenção? O que é que pode ser o sinal de alerta? É muito importante a gente falar isso, porque a gente sabe, né? Quando a gente vê os números subindo, as pessoas tendem a gerar um certo pavor, né? Existe um temor popular e aí qualquer coisa pode virar suspeita na cabeça da pessoa. Quais são os sintomas mais característicos? O que é sinal de alerta? Olha, veja bem, na semana passada a Organização Mundial de Saúde decretou
que é uma emergência internacional em relação à saúde pública. O que significa isso? Significa que os países devem colocar mais recursos, os países devem conversar entre si e, sobretudo, adotar medidas para que você possa conter a disseminação do vírus monkeypox que causa a varíola dos macacos. Ora, quais são os principais sintomas? Os principais sintomas de alguém que pegou a varíola dos macacos são, por exemplo, dor de cabeça, dor no corpo, muita fraqueza e, sobretudo, febre alta. Após 1 a 3 dias da febre, as pessoas começam a desenvolver manchas no corpo, daí vem lesões no corpo, que pode começar como se fosse uma bolha, depois vir uma pústula cheia de pus e até virar crosta e essas crostas caírem. Ou seja, o sinal de alerta é: primeiro, se você tiver alguma lesão na pele e, sobretudo, tiver um vínculo epidemiológico com alguém que teve Covid desculpa, alguém que teve monkeypox ou a varíola dos macacos, você deve procurar a unidade de saúde. Esse vírus tem um tropismo pela pele, ou seja, as lesões começam na pele. Geralmente começa na face, essas lesões, depois essas espalha pelo corpo todo. Entretanto, é uma coisa que está preocupando a nível mundial, é que esses sintomas e sinais que eu falei anteriormente, às vezes não estão vindo como eu descrevi. Por exemplo, tem muitas pessoas no mundo, está se observando, que começam as lesões na área genital, que é somente essas lesões, às vezes na área genital, às vezes na região anal também essas lesões. A outra pergunta é: como que você pega a varíola dos macacos? Primeiro, a varíola dos macacos, ela pode ser transmitida também por secreções respiratórias, você tossir, espirrar, falar, mas esse tipo de transmissão é raro, tá certo? Precisa de um contato muito íntimo para você, ou no beijar, que você pode pegar através dessa via. Entretanto, qual é a maneira mais frequente que você pega hoje a varíola dos macacos? Primeiro, através de contato pele a pele, porque se a pessoa tiver com essa lesão que eu falei anteriormente, vai transmitir o vírus. Você pode pegar, por exemplo, através de qualquer secreção que o paciente tem, ou fluidos. Se eu vou com a mão, toco, eu posso pegar a varíola dos macacos, bem como se tem que ter cuidado, se a pessoa tiver com a varíola dos macacos, além de você não poder tocá-lo, a pessoa em casa, se for em casa, tem que usar máscara. Você também não pode sacudir lençóis, roupa de cama, porque você pode pegar a varíola dos macacos, porque ali contém vírus. Talheres, sanitário, essas coisas, todos devem ser, vamos dizer assim, pratos, devem ser exclusivamente do paciente com a varíola dos macacos. Vale salientar uma coisa importante, que a doença, ela geralmente tem uma resolução, na grande maioria das pessoas boa, é uma doença autolimitada. As pessoas, depois de 21 dias e que todas essas lesões caírem e cicatrizar a pele, ele não deixa mais de transmitir. Então, a pessoa que teve contato com alguém com a varíola dos macacos, do 5º até o 21 dias é o período de incubação, essa pessoa pode desenvolver a doença. O período de incubação dela é muito longo, completamente diferente. Isso é importante falar, que a gente está vivendo a Covid-19,
agora estamos com a gripe ou a influenza que se transmite muito facilmente, tá certo? Pelas secreções respiratórias onde o vírus está. Então não é fácil você pegar a varíola dos macacos. Você tem que ter um contato íntimo, vamos dizer assim, pele a pele, ou se você tocar secreções desse paciente, entende, roupa, essas coisas, você tem que ter cuidado que o vírus está presente ali. Estamos conversando com o médico infectologista baiano, Dr. Julival Ribeiro, que está falando conosco direto de Brasília. Ele, inclusive, é ex-diretor geral do Hospital de Base de Brasília. Bom, doutor, em relação a protocolo de tratamento desses pacientes, existe remédio para combater a varíola dos macacos ou são remédios que também, de algum modo, trazem alívio para os sintomas da doença? Olha, veja bem, em relação ao tratamento, é importante a gente falar que a grande maioria das pessoas, como eu falei, a doença é autolimitada, se curam sem problema nenhum. O grande problema dessa doença são pessoas que são gestantes, crianças, pessoas imunossuprimidas, ou seja, transplantadas, que fazem uso de quimioterapia, tem alguma doença autoimune. E na gestante também, se pegar, pode ter complicações como aborto, malformações congênitas. Esse é o grupo de maior risco dessa doença. Em relação ao tratamento, a grande maioria se dá somente tratamentos, vamos dizer assim, sintomáticos. Se a pessoa está com febre, está com dor, vai tomar esse medicamento. Infelizmente, nós não temos ainda uma vacina, tem disponível na Europa e nos Estados Unidos, que ela é usada para prevenir a doença. Ou seja, se a pessoa teve contato com alguém que está com a varíola dos macacos, durante até 5 dias, a gente pode usar, naqueles casos indicados, que pode ter casos mais graves, fazer essa vacina. Além do que, também nos Estados Unidos existe já um antiviral, mas para tratar a varíola dos macacos, nós não temos nem esse antiviral, nem temos a vacina ainda aqui no Brasil. Mas eu volto a ressaltar, são casos específicos nesse momento que se faz tanto o uso do antiviral quanto o uso da vacina, no caso, para prevenir a doença e contato. Até agora, o OMS, não existe vacina disponível no mundo para fazer, vamos dizer assim, vacina em todo o mundo, e esse momento não é essa indicação de fazer vacina universal. Tem que se olhar, sobretudo, como eu falei anteriormente, os casos que pode desenvolver realmente os casos graves da doença, que seria o ideal ser tratado com esse antiviral ou com a gente tratar que a vacina previne quem teve contato, ou mesmo vacinar aqueles grupos de riscos. Por exemplo, se discute muito hoje, por exemplo, profissionais de saúde e outra população que está em risco de fazer. Mas a OMS ainda não, vamos dizer, são atitudes que está tomando na Europa, agora aprovou essa semana a vacina, os Estados Unidos já faz isso. Vamos ver como vai, vamos dizer assim, o futuro, né, dessa doença. Mas realmente é a grande preocupação hoje da Organização Mundial de Saúde a doença se tornou, vamos dizer assim, está uma epidemia em mais de 75 países, inclusive aqui no Brasil, e o que o OMS está preocupada, e todos os países, é justamente a forma como está se disseminando a varíola dos macacos. Por que essa preocupação? Porque enquanto, eu volto a repetir, se viajava para a África, ou trazia animais de estimação, você podia contrair a doença lá, né, dessa forma. Hoje aqui no Brasil, nós já temos na comunidade transmissão comunitária, ou seja, o vírus já está aí na comunidade transmitindo para as pessoas. Então, o mais importante nesse momento é o diagnóstico precoce,
Outra coisa que tem que se falar, infelizmente, agora que o governo está olhando melhor para isso, porque os testes são fundamentais. Quanto mais precoce se dá o diagnóstico, você isola o paciente e você vai atrás dos contactantes para ver se vai desenvolver ou não também a varíola dos macacos. E o tempo que a pessoa tem que ficar é 21 dias para ver se não vai desenvolver a varíola dos macacos. E volto a insistir, a grande maioria, a resolução é muito boa das pessoas, fora, sobretudo, aquele grupo de risco. Bom, o senhor tocou no assunto do teste e da própria questão da vacina. Eu queria falar justamente sobre essas duas questões com o senhor. Primeiro, como é que é feito esse teste, né? A gente está acostumado aí, na época da Covid, o chamado PCR pelo nariz. Tem alguma diferença? No caso desse, é por exame de sangue. Como é que é feito esse teste? É um teste simples, fácil de fazer para os laboratórios? E outra questão, essa questão da vacina que o senhor falou, né? Há esse movimento, mas ainda sem uma previsão de chegada ao Brasil. A gente tem ouvido falar muito e não sabe até que ponto isso é uma informação verídica ou não, de que a vacina da varíola comum, né, não varíola dos macacos, mas a antiga varíola, se a gente pode chamar assim, ela traz algum nível de proteção para a varíola dos macacos. Isso é mito ou verdade, doutor? Olha, em relação aos exames, o que se faz é o seguinte: pega a secreção dessas bolhas que tem, tá certo? Dessas lesões da pele, retira um pouco desse material, manda para o laboratório e o teste se faz com o mesmo, a metodologia do PCR, tão falado, né, que ficou aqui em relação à Covid-19. É um teste molecular que dá o diagnóstico da varíola dos macacos. Só que poucos laboratórios no Brasil estão capacitados para isso. Para você ver, aqui em Brasília ainda está se mandando para o Rio de Janeiro para fazer lá, mas já tem laboratórios privados que elas vão começar a fornecer esses testes, mas o mais importante é que o governo disponibilize para os estados o mais rápido possível essa tecnologia para se dar o diagnóstico o mais precoce possível. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a gente tem de adotar as medidas, e o que todos queremos é você evitar que essa doença se alastre, né, como está em outros países. Em relação à sua pergunta da vacina, sim, esse vírus monkeypox vamos dizer assim, é da mesma família da varíola que causou a varíola humana, tá certo? Então, sim, as pessoas que tomaram essa vacina, segundo os estudos, você tem em torno de 85 de proteção, né, a quem tomou essa vacina, justamente por o vírus ter vamos dizer assim, uma reação cruzada e a gente ter essa proteção. Mas até que ponto essa proteção, por exemplo, a varíola já deixou, há muitos anos que deixou de se tomar essa vacina, e a varíola também, graças a Deus, foi extinta no mundo através da vacina. Mas existe sim uma proteção, se fala aí quem já tem mais de 60 anos, né, que foi os 50 anos, quem tomou a vacina, existe uma proteção sim. Bom, doutor Julival, a gente, em relação à varíola dos macacos, corre o risco de ter o mesmo cenário que tivemos, né, e continuamos tendo, na verdade, em relação à Covid-19, em relação tanto ao número de casos, como a gravidade e também a própria questão do sistema de saúde, né, se, na opinião do senhor, está pronto para enfrentar uma possível nova pandemia, no caso dessa doença, a vacina, aliás, a varíola dos macacos. Olha, segundo os cientistas, né, eles mostram que realmente é preocupante o que está acontecendo com esse vírus fora da África. É por isso que está todo mundo preocupado, estudando como é que ele realmente está se transmitindo, o que é que aconteceu para ter essa transmissão. Agora, por exemplo, pessoas que antigamente, ou em alguns casos, desculpe, tinha lesões
na face, essa lesão ia para o tórax, ia para a palma da mão, ia para outras regiões, perna. Ela agora, por exemplo, está surgindo pessoas somente com lesões genitais, completamente fora do que se via. Quer dizer, tem pessoas agora surgindo, por exemplo, lesões na boca. E se a pessoa tiver lesão na boca, a pessoa transmitir, tocar, você pode pegar a varíola dos macacos. Então, é preocupante, sim, né? Os cientistas, os epidemiologistas estão estudando justamente para urgência nesse, sobretudo no diagnóstico, conter os casos, para que não se tenha milhões de casos no mundo. Já existe um pessoal de Harvard falando que até o final do ano pode chegar a 1 milhão de casos no mundo. Então é preocupante, sim, tá certo? Ela não é tão contagiosa quanto a gripe, que é por via respiratória, quanto a Covid-19, mas sim, devemos estar em alerta, por isso que demorou tanto tempo para a Organização Mundial de Saúde dizer, olha, não, o problema é uma emergência internacional, os governos têm que aportar recursos, os países têm que conversarem para ver o que é que está acontecendo e, sobretudo, por que a maneira que está se transmitindo completamente fora da África, tá certo? Que lá é endêmico e é que a gente está tendo uma epidemia. É preocupante, sim, e temos que ficar alerta. E a outra coisa importante que eu vejo é realmente o sistema de saúde. Infelizmente, não é? A saúde no Brasil, a gente viu aí na Covid o quão é importante o SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu acho que o brasileiro tem que lutar, sobretudo, para cada dia a gente tenha uma saúde pública, sobretudo, que dê oportunidade às pessoas precisarem do sistema ter facilmente, mas infelizmente isso é no Brasil inteiro, você não tem esse acesso tão fácil quanto nós vemos na saúde aí. Quando às vezes eu vejo como está esse problema social das pessoas quererem fazer o seu registro para ter benefícios sociais, eu faço uma lembrança comigo mesmo em relação ao problema da saúde. E nós precisamos melhorar muito, muito, muito a saúde pública nesse país, o acesso, tá certo? Infelizmente, durante a pandemia, milhares de pessoas perderam o seu benefício, não consegue pagar o plano de saúde e realmente nós dependemos do SUS, o SUS é excelente, temos que lutar pelo SUS, mas eu vejo também que nós não estamos preparados ainda, por exemplo, para tantas pessoas que tiverem lesões de pele, tiverem suspeita para ter um atendimento rápido a nível no SUS, a nível nacional. Para a gente encerrar, doutor, em relação à gravidade que a varíola dos macacos pode trazer, é uma doença que, por exemplo, pode evoluir para óbito, inclusive? Sim, eu vou voltar a repetir, a grande maioria dos casos é uma doença autolimitada, ela cura depois de 3, 4 semanas. É importante saber que depois que forma aquela crosta que cai e a pele volta ao normal, só a partir desse momento que as pessoas não podem mais transmitir a varíola dos macacos. Segundo lugar também, é importante a gente falar que mesmo uma pessoa que teve varíola dos macacos, ela deve, né, depois de todo curado, ela deve abster-se de ato sexual por umas 4 semanas. E outra coisa importante, apesar de já ter se descoberto que é no sêmen e mesmo em secreção vaginal o vírus, até esse momento não é considerado uma doença sexualmente transmissível. A doença está se vendo mais homens, é a grande maioria dos casos, mais de 80% dos casos, já tem alguns casos relatados em crianças e também em mulheres, mas a grande proporção é em homens e por isso que as pessoas devem ficar atentas a qualquer lesão, mas qualquer pessoa pode pegar a Covid-19, ou desculpe, a varíola dos macacos. A sua pergunta é em relação à gravidade, sim, vou voltar a dizer, sobre crianças gestantes, pacientes imunossuprimidos, por exemplo, pacientes que tenham HIV,
pacientes que façam quimioterapia, pacientes transplantados, pacientes com doenças autoimunes. Essas pessoas é que estão em maior risco de desenvolver complicações da varíola dos macacos. Por exemplo, ela pode ter infeccionar essas lesões da pele, levar a infecções graves. Ela pode ter pneumonia. Alguns pacientes podem desenvolver encefalite devido a esse vírus, e se tiver no olho também pode levar a problema aí nos olhos e graves. Então, mas a grande maioria, volto a dizer, é uma doença autolimitada. Em algumas pessoas, infelizmente, você pode ter doenças graves e, claro, a depender dessas complicações, a pessoa pode ter via óbito. Doutor Julival Ribeiro, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade do senhor de falar conosco. É um assunto muito importante, é algo que a gente precisa de fato. Tá ouvindo, né? Os especialistas, o senhor como infectologista tem muita propriedade para falar, para que a gente traga informação à população, né? Informação correta, informação de fato de quem entende do assunto, para que a gente possa combater, né, esse vírus. A gente está vivendo um momento tão complicado em relação à Covid, né? Vivemos momentos mais difíceis, mas já vivemos momentos melhores dentro dessa pandemia do que estamos vivendo agora. O momento atual também a gente está vendo um aumento em número de casos e está todo mundo muito assustado porque surge um novo vírus também. Importantíssimo esse papo com o senhor aqui. Quero agradecer imensamente e desejar um ótimo dia, tá bom? Tá ok. Conversamos então com o doutor Julival Ribeiro, médico infectologista baiano, ex-diretor geral do Hospital de Base de Brasília, né? Ele vive em Brasília no dia de hoje.